Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Como é que estão aí, pessoal? Tudo tranquilo, tudo na paz, né? Esperando aí o grande dia, hoje exatamente 19, né? Faltam 30 dias, pessoal, tá? Chegou o momento de, se já era a reta final, imagina, porque agora é a contagem regressiva e você está fazendo a sua parte, não é isso? Estamos no final do curso já, de legislação aplicada ao MPU. Hoje nós falaremos, né, na semana passada nós falamos das vedações aos membros do Ministério Público, você lembra muito bem disso, né? Na aula passada, né? Hoje nós falaremos das prerrogativas dos membros do Ministério Público, tanto as prerrogativas institucionais quanto as prerrogativas processuais. Primeiro fazendo aquela abordagem geral, né? E depois cada artigo para não ficar absolutamente nada, tá certo? Satisfação mais uma vez nessa nossa aula, tá? E eu não posso deixar de fazer um breve resumo referente à aula passada. Na aula passada nós falamos sobre as vedações aos membros do Ministério Público. Você lembra quais são as vedações? O Ministério Público é uma instituição independente, é autônomo, né, pessoal? É livre no exercício da sua atividade, não pertence ao Poder Executivo, no sentido da sua estrutura, porque ele tem assento próprio na Constituição Federal, né? Está ali no órgãos, nas funções institucionais, no capítulo que trata das funções institucionais da Justiça. O problema é o seguinte, pessoal, que essa liberdade, a própria Constituição Federal, ela vem e fala assim, opa, para aí, Ministério Público, você tem liberdade, mas tem algumas vedações, tem alguma coisa que você tem que prestar atenção, Ministério Público. E aí, tanto a Constituição Federal quanto a lei complementar colocou para o Ministério Público esse item, esse limite denominado vedações, tá certo? Que é a aula da semana passada que eu faço um breve resumo, tá? É vedado ao membro do Ministério Público, por exemplo, receber vantagens, no sentido de que, seja de qualquer título, dá um nome qualquer aí, não, porque a LC 75 diz, sob qualquer pretexto. Não pode receber percentagem, honorários, não pode receber, cobrar custas processuais, não é isso? Ministério Público, e sem exceção, né, professor? Sem exceção, nessa parte aí, sem exceção. Lá, quando vai falar de que o Ministério Público também não pode receber ajuda, auxílio, contribuições, né? Aí que coloca uma exceção, tá certo? Salvo as exceções previstas em lei, que até falei para você, poxa, essa aqui é aquela situação em que o membro do Ministério Público é convidado para dar uma palestra, dar um curso numa universidade. Aí a lei, evidentemente, não veda o Ministério Público de receber esse auxílio, mas esse auxílio não tem nada a ver com a função, beleza? Falamos que o Ministério Público não pode exercer advocacia, tá certo? E aí nós dissemos também que, ó, cuidado, hein? A advocacia é permitida para aqueles que ingressaram antes da Constituição de 88, que tenham optado pelo regime anterior. Sobre essa opção, nós limpamos da seguinte forma. Para o Ministério Público Estadual, não tem data para optar. Hoje, se um membro poderia optar, ele é lá do passado, antes da Constituição Federal de 88. Ele pode? Tá, pode. Hoje, um membro do MPU pode optar? Não pode. Porque a LC falou que só podia optar até 2 anos a partir da edição da Lei Complementar 75. E tendo 10 anos a partir da opção para retratar, para desistir, para mudar de ideia. Não é isso? Falamos também que não é possível ao membro do MPU, tá certo, exercer atividade político-partidária. Tá certo? Por quê? Porque a emenda constitucional 45, né, colocou essa vedação de forma absoluta. Até 2004 podia afastar-se para filiar a partido político, pedir afastamento para concorrer a cargo eletivo, ou assumir cargo eletivo. Hoje não pode mais. Neste ponto também, do exercício da atividade político-partidária, nós falamos o seguinte, falei para você, toma cuidado, hein? Toma cuidado porque não é proibido ao Ministério Público exercer atividade política. É político-partidária. Atividade política, por exemplo, ele pode votar? Claro que pode.
tá certo? Ele não pode subir no palanque, não pode fazer campanha para o seu amigo, não pode candidatar, porque ele já está tomando partido, tá certo? Ele não pode. E aí nós falamos que, exceto aqueles que optaram pelo regime anterior, antes da Constituição Federal de 88, e aí esses poderão, né, candidatar-se desde que se afaste, não é isso? Fora disso, teria que pedir exoneração ou aposentar-se, desvincular-se da carreira. Falamos também que não pode o membro do Ministério Público exercer qualquer outra função pública, exceto uma de magistério. E aí nós chamamos também a atenção para a ressalva do artigo 29 do parágrafo 3º da DCT, que fala lá que, se optar pelo regime anterior, aí pode exercer outra função pública. Evidentemente que não ao mesmo tempo, deverá o membro se afastar para concorrer. E hoje nós falaremos então, né, das prerrogativas, né? Falta prerrogativa para você, falta Conselho Nacional e falta a parte da aposentadoria. A aposentadoria de membro do Ministério Público, o senhor sabe que agora, né, é igual de servidor público, tá certo? Então, é provável que os senhores já tiveram isso no direito constitucional, vou até verificar com o professor Silas, porque se já tiveram isso em direito constitucional, e eu não daria especificamente esse tópico, porque aí, na verdade, a aposentadoria agora é igual para todos, aí para os senhores também não perder tempo, tá certo? Porque estudando no direito administrativo, você já está estudando para membro do MPU. Agora, não vou deixar de falar do Conselho Nacional e também vou fazer aquela aulona, aquele resumão geral num dia assim, numa aula só, direto, com todos os tópicos, tá certo? Prerrogativas dos membros, prerrogativa do Ministério Público, tá certo? Prerrogativas, né, pessoal? Aí continua a bateria de direitos dele, né? Seria uma espécie de proteção, seria uma espécie até mesmo de, que o pessoal chama aí de privilégio, mas não é. Na verdade, de certa forma, é um tratamento diferenciado por conta da posição da instituição Ministério Público pela função que esta instituição deve exercer. A própria Constituição Federal e a Lei Complementar 75, melhor, a Lei Complementar 75, trouxe aí as prerrogativas aos membros do Ministério Público. Essas prerrogativas, senhores, você tem que entender de duas formas. Tem a prerrogativa para a instituição e tem as prerrogativas processuais, ligados já à pessoa do membro do Ministério Público. E tem a prerrogativa também ligada à pessoa, mas mais direcionada para a instituição. Pensa assim, você vai dividir as prerrogativas em duas partes. Prerrogativas institucionais e prerrogativas processuais. Prerrogativas institucionais, ligado mais aí com a instituição, o membro, né, aí representando a instituição, e as prerrogativas processuais ligadas aí ao privilégio, a um tratamento diferenciado, né, esse privilégio não é pessoal, é privilégio em relação ao cargo, ligado aí, por exemplo, direito à prisão especial, tá certo? Direito de ser intimado pessoalmente, tá certo? Entre outras prerrogativas que falaremos aqui, tá certo? Primeira bateria, então, seria as prerrogativas institucionais. Temos que saber um por um, pessoal. Por quê? Porque para você pode cair até de diante para trás, do jeito que quiser, para você matar. Prerrogativas institucionais, tá certo? Quero agradecer os vários e-mails que vocês estão mandando. Muito obrigado, pessoal. Satisfação. Cada vez que eu recebo um e-mail, me dá mais força para continuar dando aula, porque é isso que traz de gratificação. Muito obrigado, tá certo? Prerrogativas institucionais, mais relacionadas, claro, para o membro do Ministério Público, mais vinculada aí, mais instituição, tá? Primeira dela, assento no mesmo nível que o juiz e à direita deste. Olha que interessante. É prerrogativa da instituição, e quem que representa a instituição? Quem representa? O Ministério Público. Você que está me assistindo, se você um dia for membro, você terá o direito de sentar logo à direita do juiz e no mesmo nível que ele. Não pode o juiz ficar aqui e o Ministério Público aqui embaixo. Não. Marcelo, frescura isso aí, Marcelo. Poxa, tá de sacanagem comigo? Verdade, pessoal, é uma prerrogativa isso aí. Ora, a instituição não está menor que o Poder Judiciário,
Judiciário. Por isso, Marciano, mas então aí eu já vou ficar esperto. Isso já simboliza que o Ministério Público não é subordinado ao Poder Judiciário. Bom, não é desde quando nós falamos do perfil constitucional. E agora, quando você verifica que ele tem o direito de sentar no mesmo nível, tá, do juiz e logo à direita dele, tá certo? Significa dizer que o Ministério Público não tem nada a perder no sentido de paridade com o Poder Judiciário. Claro que cada um vai fazer sua função. Não é porque está no mesmo nível que o Ministério Público vai agora assumir a função de julgar. Não. Tá certo? Porque a função de julgar é do Poder Judiciário. Marciano, mas então é o seguinte, você quer dizer que no restaurante lá, se eu ver um juiz que está do lado direito dele é o promotor, é o membro, não, aí você que está de sacanagem comigo. Claro, evidentemente, que quando eu falo sentar logo, quando a Lei Complementar 75 fala sentar logo à direita, na audiência, quando tiver uma sessão no tribunal, faça uma experiência. Vá no fórum um dia e entra na sala da audiência, vai estar o juiz sentado. E logo do lado direito dele vai estar um cara lá. Ou uma cara, né? Ou seja, um promotor ou uma promotora, não é isso? É isso. Vai ter uma pessoa ali. Você nem precisa perguntar quem é aquele que está do lado direito do juiz. Por quê? Porque é direito do membro do Ministério Público, no sentido chamado de... Esse direito recebe o nome de prerrogativa da instituição, por isso prerrogativa institucional, sentar-se logo à direita, imediatamente à direita, e no mesmo nível do juiz, seja em primeira instância ou em tribunal, qualquer que seja. Tá certo? Olha o julgamento do mensalão para você ver. Entra aí na TV Justiça e verifica. Entra no Google, vê se você acha. O presidente do Supremo vai estar aqui, à direita dele vai estar o chefe do MPU, porque é o que aquele que atua direto no Supremo. Por quê? Porque para garantir a efetividade da primeira prerrogativa listada pela Lei Complementar 75, que é ter assento no mesmo nível que o juiz ou o tribunal, tá certo? E logo à direita deste. Tranquilo, tá certo? Tá? Pegadinha aqui seria sentar à esquerda, sentar em qualquer lugar, ou então igual alguns juízes no Brasil tentaram fazer, tá certo? Salvo o melhor juízo, inclusive alguns juízes aí de São Paulo, de Minas Gerais, entendeu? Tentaram, chega na audiência, melhor chega, toma posse, então vem de outra comarca, fala, não, aqui não é o seguinte, ó, essa minha cadeira aqui vai ficar isolado, aqui vai sentar só eu. O seu advogado senta lá longe, né? Por que o Ministério Público tem que sentar perto de mim? Ele vai sentar lá longe, vai ficar tudo igual. Negativo, já tentaram fazer isso em várias comarcas, vários tribunais, não consegue, tá, pessoal? Por quê? Porque é prerrogativa do Ministério Público sentar-se logo à direita e no mesmo nível que o juiz, tá certo? Não pode, o juiz que é ali no tablado ali, só para ele, não, mas tem que ser no mesmo nível, tá certo? A segunda prerrogativa, institucional também, prerrogativa institucional, utilização de vestes talares, né? É roupa apropriada, tá certo? Assim como o juiz tem a toga, o advogado tem a beca, não é isso? E o promotor também tem aquele roupão preto chamado de vestes talares. É um direito, é uma prerrogativa institucional. Tá certo? Tá? Você vê muito isso no júri. Quando você vai no júri, você viu o júri aí do pessoal aí os famosos, né? Do Misael, dos Nardones, da Eloá, todos esses júris aí que você verifica na TV, não tá? Aquele homem de preto ali, né? Ele está usando uma vestes talares, tá certo? É prerrogativa institucional do membro do MPU. E é prerrogativa dele também, membro do MPU. Isso aqui é interessante, hein, pessoal? Ter ingresso e trânsito livre em local público ou privado. Senhores, ter acesso, ingressar e transitar
ingressar e transitar livremente, seja em local público, digo em recinto público ou privado, tá certo? Quando em serviço, seja no exercício das suas atividades. Claro que você poderia perguntar, Marciano, mas o CESP então pode querer nos sacanear, né? Porque o CESP mistura a Lei Complementar 75 com a Constituição Federal e pergunta para você e fala que, diante das prerrogativas institucionais do Ministério Público, este não está obrigado a respeitar o domicílio do particular, uma vez que pode ter acesso livre. Falso. Ué, Marcelo, falso por quê? Se você colocou que ter ingresso e trânsito livre em local público e privado, então ele pode entrar na casa dos outros? Não. Respeitada a inviolabilidade domiciliar. Para ter acesso em local privado, aí o Ministério Público, evidentemente, precisa aí de ordem judicial, por exemplo, para entrar na casa de alguém, tá certo? Respeitados, claro, os limites da Constituição Federal. O fato dele ter trânsito livre, acesso livre em local público ou privado, não chega ao ponto de autorizar o membro do Ministério Público a desrespeitar a inviolabilidade do domicílio, que só pode ser quebrado, neste caso específico, com ordem judicial, em prisão em flagrante, ou para prestar socorro em caso de desastre, etc. Não é isso? Tá? Então, cuidado. Claro que eu vou voltar ponto a ponto nesse aqui, lendo os artigos, e aí eu vou mostrar para você, já está destacado ali, os pontos importantes, inclusive onde pode fazer pegadinha, tá? Prioridade em serviço de transporte e comunicação. Senhores, ele tem prioridade em serviço de transporte e de comunicação. Evidentemente que hoje o serviço de comunicação, né, já está até em desuso, porque cada um tem seu celular e tudo mais, né? Tá, mas antigamente, você lembra, né? Às vezes, para você ir numa cidade fazer uma comunicação, quem não tinha telefone tinha que ir lá no local pagar e tal. Senhores, né? Hoje você vê, hoje o orelhão, coitado, né? Ainda usa orelhão na sua cidade aí? Tá certo? Tá? Mas está lá na Lei Complementar 75. Tem prioridade em serviço de transporte e comunicação. Transporte terrestre, transporte aéreo, não interessa, pessoal. É prioridade. Marciano, mas então beleza. O cara é membro do Ministério Público, tá certo? Ele chega em carteira, né? Última passagem que tem, eu estou ali na fila para vender, e eu saio para comprar, eu saio fora porque ele vai viajar e eu fico. Ele está de férias e eu fico. Não, esta prioridade no serviço de transporte ou comunicação, tá certo? É em serviço. É em serviço. Claro, em razão da urgência. Tá certo? Porque senão fica fácil. O cara tá de férias, né? E aí quer ter prioridade em voo, quer ter prioridade em ônibus, serviço de transporte. Não. Isso é quando em serviço. E mais, cuidado. Tá? Mas quando fala em transporte, você tem transporte nacional, internacional. É nacional, essa prioridade é nacional. Então a pegadinha pode incluir aí o internacional negativo. Membro do Ministério Público está lá em Miami, quer ter prioridade, vai ter prioridade uma obra, não vai ter não. Tá certo? Por quê? Porque a Lei Complementar 75, claro, Marcelo, a Lei Complementar 75 aplica-se no Brasil, Marcelo. Tá certo? Porque aí é questão de soberania. Além disso, a própria Lei Complementar 75 fala que esta prerrogativa institucional de ter prioridade em serviço de transporte ou comunicação é no âmbito nacional, tá certo? No território nacional, melhor dizendo. E também muito cobrado, tá certo? Que é a questão do porte de arma, tá certo? É prerrogativa institucional do membro do Ministério Público o porte de arma, tá certo? Aí, claro, o examinador toca uma vírgula bem ali depois da arma, vírgula, desde que devidamente autorizado pela Polícia Federal. Falso! Porte de arma independentemente de autorização. Ué, Marciano, claro, tomou posse, tá certo? Já na carteira de membro já vem especificado que ele tem direito de portar arma. Então o porte é automático,
tá certo? Não precisa de autorização de qualquer instituição. Você, eu, nós precisamos de autorização da Polícia Federal. Precisamos, o porte. Membro do Ministério Público precisa? Não. Já é prerrogativa da instituição, por isso prerrogativa institucional, o porte de arma, tá certo? Claro, o membro do Ministério Público mexe. Na maioria, a principal função dele, no sentido, a maior gama de função, é atuar contra o crime, tá certo? E aí, nesse ponto contra o crime, eu chamo a sua atenção, porque, certa feita, lá atrás eu fiz alguns exemplos assim para você, um assalto em supermercado, competência de quem acusar, de quem atribuição, tá? E aqui eu vou falar para você assim, lembra que eu estou sempre falando competência e atribuição? Eu falo competência e logo vem a palavra atribuição. Na verdade, pessoal, tecnicamente, o Ministério Público não tem competência. Essa palavra competência se dá ao Poder Judiciário, tá certo? Quando substitui-se a palavra competência pela palavra atribuição. Por isso que na Lei Complementar 75, quando você vai ver, você estuda lá, só atribuições do PGR, atribuições daquilo, atribuições. Por quê? Porque a atribuição, tá, tem quem é uma autoridade administrativa. E o Ministério Público é uma autoridade administrativa, porque ele não é autoridade judiciária. E competência, quem tem é Poder Judiciário. Qual juiz competente para analisar um caso? Qual juiz competente? Às vezes eu me faço uma referência na palavra competência, porque para você, como não vai ter redação para você do técnico, você não vai correr o risco de usar essa impropriedade. Mas agora eu quero ressaltar, porque agora tem coisa que se você falar no início, você acaba complicando mais ainda para o coitado do candidato, do aluno, absorver. Mas algumas coisas você vai mudando e o aluno, tranquilamente, ele vai não ter a dificuldade de compreender. Senhores, para o Ministério Público, a partir deste momento, então, só falaremos a atribuição, tá certo? Mas é a mesma coisa, pessoal. É a atribuição do Ministério Público. É a mesma coisa que compete ao Ministério Público. Só que esta palavra competência, é dado ao Poder Judiciário, que numa explicação mais profunda seria a medida da jurisdição. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Tá certo? Então, tudo bem. Num assalto, é atribuição de quem atuar? A atribuição é do Ministério Público, do qual o Ministério Público depende. Se o assalto for contra um órgão federal, Ministério Público Federal. Se o assalto for contra um particular, Ministério Público Estadual. E aí alguns colegas mandaram um e-mail dizendo, Marciano, mas para aí, me parece, e muito bem colocado, porque veja bem, Marciano, se o Ministério Público tem incumbência, tem a atribuição, né, de defender o social, como é que justifica ele atuar num crime cuja vítima é um particular, um supermercado? Muito bem, parabéns para você. Isso mesmo, muito bem a sua pergunta. A questão é o seguinte, que em matéria criminal, não interessa se são várias vítimas ou uma só. A Constituição Federal falou que a atribuição é do Ministério Público. Tá lá, são funções institucionais do Ministério Público, artigo 129 da CF. Propor a ação penal pública, tá certo? Então, em matéria criminal, quem acusa é o Ministério Público, exceto quando a própria lei que criou o crime, colocar de forma contrária. Por exemplo, o Código Penal já falou, calúnia, difamação, injúria, o Ministério Público não tem que entrar nesse detalhe não, esse crime é muito pequeno. Fica para o particular, o ofendido, levar o fato ao juiz, tá certo? Como se fosse assim, cabe a ele denunciar, tá certo? Que tecnicamente cabe a ele fazer a queixa ao juiz, tá certo? Tá? Ficando para o Ministério Público aqueles crimes de maior gravidade, tá certo? Por isso que fala ação penal pública, tá certo? Então, aí para você que me perguntou se ficou alguma dúvida, independentemente de ser particular ou um grupo ofendido num crime, o que vai definir a atuação do Ministério Público é esta frase, ação penal pública.
pública. Ação penal pública. Ação penal pública. Quem atribui, quem é a atribuição do Ministério Público, seja ele Ministério Público Estadual, seja ele Ministério Público Federal, seja ele Ministério Público Militar, quando o réu, quando o investigado for soldado, membros do Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou seja, também o MPDFT, se o crime ocorrer no âmbito do Distrito Federal, desde que não seja de competência do MPF, competência não, Marcelo, tem que corrigir isso aí, desde que não seja de atribuição do MPF ou de atribuição do MPM. E o MPT? O MPT não tem atribuição, né, em matéria criminal, tá certo? Beleza, pessoal? Então veja bem, senhores, tá? Esta prerrogativa porte de arma não precisa de autorização judicial. Já é uma prerrogativa do membro do Ministério Público, tá certo? E aí, a penúltima prerrogativa, porque nós temos a última, melhor dizendo, né? A última prerrogativa é ter carteira, né? O membro do Ministério Público ele tem uma carteira de identidade especial. O que é isso? Própria e exclusivo do Ministério Público da União. Tá certo? Nesta carteira vai constar que ele tem trânsito livre em recinto público ou particular, tá certo? Ele tem prioridade em serviço de transporte e comunicação. Vai constar também que ele tem porte de arma e prisão especial. Tá certo? Nesta carteira já vem constando isso, que quando ele apresentar a carteira, por exemplo, se ele chegar num policial fala, está armado? Tô. Ué, quem é você? Procurador da República. Cadê seu porte? Ele só arranca a carteira e mostra para o policial. Policial, isso aqui não é porte, isso aqui é carteira funcional. Dá uma lida melhor, meu filho, dá uma lida aí. Entendeu? Essa carteira funcional já inclusive explica aí que eu tenho direito, é uma prerrogativa da instituição, Ministério Público, andar armado. Membro do Ministério Público andar armado. Não preciso. Mas cadê o porte do senhor? Que a Polícia Federal lhe autorizou. Não, meu filho, não tenho porte. Esse porte já é automático, entendeu? Por isso que a Lei Complementar 75 já manda constar isso na carteira para vocês que, porventura, não leram a Lei Complementar 75, vê que está escrito isso aí. Tá certo? Senhores, então, essas são as prerrogativas institucionais, tá certo? Prerrogativas institucionais, vamos lá então? Quais são então? Aqui, já falamos, usar porte de arma, carteira especial, quem fornece essa carteira especial, cuidado, quem fornece a carteira especial, quem assina, quem vai expedir, é o Procurador-Geral da República. Para qualquer membro, Marciano, qualquer membro do MPU, qualquer membro, não interessa se for do MPT, do MPM, do MPDFT ou do MPF. O PGR que vai assinar, ele que vai fornecer essa carteira, porque a pegadinha vai dizer que a carteira especial será fornecida pelo chefe de cada ramo. A lei complementar fala que é pelo PGR, estudaremos no artigo a seguir, tá certo? Falamos que ele tem trânsito livre, ingresso, entrar e transitar em local público, digo recinto público ou privado, com observação de que deve respeitar a inviolabilidade do domicílio, que é um direito constitucional. Falamos que ele tem prioridade em serviço de transporte e comunicação nacional, quando em serviço em caráter de urgência, tá certo? Tá? Falamos que ele tem direito de sentar um pouquinho abaixo do juiz, não é isso? Falso, muito bem, gurizada, tá bem. No mesmo nível e logo à direita do juiz ou do presidente de qualquer órgão colegiado de tribunal. Tá certo? Porque juiz fica na primeira instância, tribunal em segunda instância ou instância superior. Tá certo? Tá bom, pessoal? Por exemplo, quem que atua no STJ? No STJ, quem atua? 1, 2, 3, já. Muito bem. Subprocurador-Geral da República. Vai lá no STJ, vou assistir uma sessão lá no STJ. Você olha assim, do lado direito daquele cara que está comandando a sessão. Quem será, né? Ah, aquele ali que é o Subprocurador-Geral da República. Muito bem, pessoal. Então eu vou misturar tudo aqui. Lembrei um negócio aqui. Olha aqui, ó. Você chega no assessor, lá em Brasília, você quer falar, por exemplo, quer falar com o Dr. Moacir, tá
tá certo? Dr. Moacir, subprocurador-geral da República, tive a honra de trabalhar com ele aqui em Cuiabá, tá certo? Na Procuradoria da República, quando ele era procurador regional da República. Dr. Moacir, se estiver me ouvindo, um abraço para o senhor, satisfação, tá certo? Você vai lá falar com o Dr. Moacir, tá? Chegando lá, o assessora dele vai dizer, o Dr. Moacir está na sessão. Você não vai nem perguntar que sessão, porque se você perguntar já vai passar vergonha, porque você sabe que ele está no STJ, porque se ele é subprocurador-geral da República, onde que ele vai estar? Se ele vai na sessão de julgamento no STJ, ou por delegação no TSE, Marciano. Eu vou perguntar sim, parabéns para você, porque ele pode estar lá no TSE por delegação do PGE. Mas quem é o PGE que eu nem lembro mais? PGE, nem sei se existe PGE. PGE é Procurador-Geral do Estado, Marciano. Marciano, não é Procurador-Geral do Estado. Procurador-Geral Eleitoral. Mas quem é Procurador-Geral Eleitoral, pessoal? É o próprio Procurador-Geral da República. Aí, garota! Aí, muito bem, pessoal, muito bem. Se faltar, se o professor faltar, tem gente aí que está melhor que eu, pessoal. É isso aí, pessoal. Parabéns. Tá certo? Pessoal, ó, bota na sua cabeça assim, ó. Eu estou estudando para ser o primeiro. Se vou conseguir ser o primeiro, não sei. Mas vou fazer o máximo para pegar a maior nota. Entendeu? Agora, se não conseguir, vou agradecer a Deus pelo resultado. Pessoal, eu fazia isso, sabia? Sabia? Eu ia para o concurso, pessoal, eu sentava lá na minha cadeirinha e ele ficava ali rezando, levando o pensamento a Deus, né? E pedia ao Senhor, obrigado só por estar aqui. Porque só o fato de estar fazendo a prova, pessoal, já é um fator da gente agradecer a Deus, ó. Entendeu? Só o fato de você estar inscrito no concurso, de ter tido a saúde de ir lá sentar para fazer a prova, você já tem que agradecer a Deus. Quando você faz isso, você tira aquele peso do seu ombro, que a gente fica lá, esse aqui é o concurso do meu sonho, eu tenho que passar. Você não tem que passar. Quem sabe o melhor para você é Deus. Entendeu? Às vezes você pensa que aquele ali é tão bom para você, e se Deus está preparando algo melhor para você? Claro que eu acredito que seja o IPU, estamos fazendo de tudo para que seja isso, mas não coloque essa carga. Esse eu tenho que passar nisso. Deus sabe, Ele sabe da sua necessidade, e eu não sei, nem você sabe, Ele é que sabe, entendeu, pessoal? Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria dando aula para vocês, entendeu? Como que eu ia imaginar, pessoal? Como? Tem dia que quando eu estava no MPF, sem sacanagem, eu me beliscava, mas será que é verdade? Entendeu? Porque quantas vezes eu sonhava com alguma coisa boa, acordava, era mentira, era sonho. E eu falei, mas será que é verdade? Será que é verdade? Ora, se aconteceu para mim, eu não sou melhor que você, entendeu? O mesmo Deus meu, o mesmo Deus seu, você está fazendo essa parte, vai conseguir. Vai, agradeça a Deus por estar ali e você tira esse peso de você e você fica livre para fazer a prova. Entendeu, pessoal? Tá? Eu, pelo menos, fazia isso, tá? Fechando aqui, então, essas prerrogativas, né? Esse resumo das prerrogativas institucionais, tá? Cuidado, pessoal. Prerrogativas institucionais está ligado com isso. A carteira especial, porte de arma, prioridade em serviço de transporte e comunicação nacional, ter trânsito livre, ingresso em qualquer recinto público ou privado, em serviço, tá certo? Usar vestes talares e sentar imediatamente à direita e no mesmo nível. Beleza? Tá? A segunda bateria, segundo grupo de prerrogativa, são chamadas de prerrogativas processuais. Eu aposto com você, pessoal. Eu aposto com você, tá? Marcelo, você não terminou de falar da questão lá de se eu chegar lá e perguntar para o assessor do Dr. Moacir, onde que ele está? Ele vai dizer, está na sessão, ou no STJ, ou no TSE, ou em uma das turmas do Supremo. Você, para lá, ó. Chega lá, você vai entrar na sessão, falar que dá um intervalo, eu vou falar com o Dr. Moacir. Qual é o cara que você vai procurar? Onde que está esse cara? Onde que está ele, Dr. Moacir? Simples. Está lotado. Você vai sair perguntando um por um. O senhor que é o Dr. Moacir? O senhor que é o Dr. Moacir? Não. Você chega lá e fala assim, o cara que estiver do lado direito é ele. Se estiver do lado direito de quem está falando ali, porque quem está falando é o presidente, que vai estar lá no meio, presidindo. Naquela mesa, naqueles... Cada tribunal tem seu formato, mas naquele, várias cadeiras, aí tem um cara no meio, conduzindo lá. Você fica ali, porque aquele ali é o presidente. É aquele que está do lado do presidente. Aquele lá é o Dr. Moacir. Você vai lá,
Ô, doutor Marcelo, eu sou servidor do Ministério Público da União, que eu gostaria de falar com o senhor, tal, porque eu vim aqui de Fortaleza, vim lá de Fortaleza, e eu vim de Cuiabá, de Campo Grande, de Palmas, de Rondônia, de qualquer lugar, e eu gostaria de ter uma palavrinha com o senhor. Pois não, meu filho, ele vai dizer, pois não, entendeu? Muito educado ele, entendeu? Por sinal, por que o senhor deseja, tal. Tá vendo? Você descobriu como? Como é que você descobriu? Descobriu porque você estudou prerrogativa institucional. Você estudou que é direito dele sentar-se à direita, logo à direita. Esse logo à direita significa o quê? Que entre o juiz e ele não tem ninguém. Depois do juiz, a direita é ele. Porque imediatamente à direita. Ah, não. Senta o juiz, depois o assessor do juiz, depois o membro negativo. Juiz e depois logo à direita já é o membro do Ministério Público da União. Fechando, prerrogativas institucionais, prerrogativas processuais, tá? Prerrogativas processuais, tá certo? Senhores, quando se fala em prerrogativas processuais, aí você deixa um pouco a instituição para olhar os privilégios dos membros. Tratamento diferenciado para os membros, tá certo? Na sua atividade funcional. Tá? E falar em atividade funcional, pessoal, se perguntar para você assim, mas olha aqui...